Eu sou a Márcia e esse é o Aprendendo com a Vida. Bom, hoje eu quero fazer uma reflexão sobre algumas coisas que eu venho pensando e que talvez seja interessante para vocês também começarem a analisar, que são as ideias e os conceitos que a gente aprende ao longo da nossa vida, que a gente escuta e que às vezes, muitas vezes, a gente repete. E a gente não sabe nem por que está repetindo, não sabe de onde surgiu exatamente essa ideia, mas a gente fica repetindo esses conceitos. Então, é uma coisa interessante a gente começar a refletir. Onde que eu busco as minhas informações, o que eu venho ouvindo, o que eu venho repetindo, por que eu repito essas coisas. E é interessante a gente pensar principalmente em relação a certos tipos de preconceito. A gente sabe que vive numa sociedade machista, numa sociedade racista, né, homofóbica e com diversos outros, inúmeros outros tipos de preconceito. E a gente precisa analisar até que ponto eu também sou preconceituosa, até que ponto eu tenho responsabilidade nesse tipo de ideia, nesse tipo de conceito, o que eu estou passando para as pessoas, o que eu venho aprendendo, o que eu venho falando por aí, dizendo. E é importante a gente começar a refletir sobre isso. E uma coisa que chama muito a minha atenção é o machismo que eu vejo, principalmente nas redes sociais. A gente vê bastante frases carregadas de machismo e a gente repete sem pensar, sem refletir o porquê que a gente está fazendo isso. E a gente exime o homem da responsabilidade que ele tem e acaba jogando toda a carga de responsabilidade em cima da mulher, seja com relação ao que for. E um exemplo que eu posso dar nesse sentido é, por exemplo, quando uma mulher engravida. Geralmente as pessoas falam, né? Ah, mas não deveria ter aberto a perna. Ela engravidou porque ela quis, porque existem métodos para que isso não aconteça. Mas aí esquece que ela não engravidou sozinha. Esse filho não surgiu do nada. Tem um homem aí e esse homem é responsável, ou pelo menos deveria ser responsável pelo filho que ele também está gerando ali. Né? Então a gente tira isso, essa responsabilidade de cima do homem, como se ele não tivesse nada a ver com isso, como se a mulher tivesse feito esse filho sozinha. E a gente sabe que não é assim. Né? Então, com relação muitas vezes também à traição, um homem comprometido, um homem casado que tem um relacionamento extraconjugal, muitas vezes ele não é criticado. A responsabilidade toda vai em cima da mulher que está tendo esse relacionamento com ele, como se ela fosse a única responsável. Muitas vezes as pessoas até falam, né? Ah, mas ela destrói famílias. Essa mulher destruiu uma família porque ela saiu com um homem casado. Mas espera aí, se ela fez isso foi porque o homem quis. A mulher não obrigou ele a fazer isso, né? Ela roubou o marido. Eu fico imaginando a cena de uma mulher com um revólver na cabeça do cara, obrigando o cara a sair com ela. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não funciona dessa forma. Então a gente precisa responsabilizar os homens pelas atitudes deles e parar de ficar cobrando uma outra. Às vezes as próprias mulheres fazem isso, umas cobram as outras e isso não é legal. Não é legal a gente desmerecer outra mulher. E isso é uma coisa que foi ensinada pra gente pelo machismo, né? E isso vem de muitos tempos. E isso não precisa continuar. Na verdade, não é nem legal que continue esse tipo de pensamento e de comportamento. E vamos começar a responsabilizar os homens, sim, também pelo responsabilizar os homens pelas atitudes deles. E isso vale para tudo, não é só o caso do machismo, caso de racismo também, de homofobia. Vamos começar a analisar os pensamentos que a gente vem repetindo, que a gente vem falando, essas frases feitas, se analisar se elas não têm uma carga de preconceito, analisar se realmente você pensa assim ou se você aprendeu a pensar assim. Ainda está em tempo de mudar. E a sociedade evolui, e isso é bom, que bom que ela evolui. Há um tempo existia escravidão, oficialmente. Era normal as pessoas comprarem e venderem outras pessoas à luz do dia, né? Hoje a gente sabe que ainda existe escravidão, mas ela é escondida, porque existe legislação hoje que protege as pessoas, e antes não tinha isso. Antes era normal que isso acontecesse. E hoje escandaliza quando a gente ouve alguma notícia de que uma pessoa estava em trabalho escravo. Isso choca.
Então, se choca já é um ponto positivo, significa que a sociedade está evoluindo. Então, a gente precisa realmente buscar sempre essa evolução e sempre pensando no que eu estou fazendo, qual que é a minha parcela de responsabilidade nisso. Bom, é isso. Hoje eu queria fazer uma reflexão mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.